Ela invadiu a casa de todos os brasileiros com novelas, séries de TV, shows de auditório e telejornais. Ela nos mostrou a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo, a queda do Muro de Berlim e o primeiro presidente negro sendo eleito. Televisão, um dos maiores meios de transmitir informação que nos mostra os principais acontecimentos do dia a dia. Mas será que tem aí um espaço para a ciência? Qual foi a última vez que você viu uma matéria de cunho científico nos telejornais do Vale do Paraíba? Olha, acho que faz um bom tempo que eu devo ter visto. Hoje em dia a gente nem vê mais sobre esse assunto sendo tratado aqui. Pelo menos eu não tenho reparado. Nossa, faz tempo. Não me lembro, não sei dizer. Nossa, não lembro. Faz tempo. Olha, sinceramente, não tô lembrado. Em nenhum lugar aqui não vi, sinceramente. Que eu me lembre em dezembro do ano passado. Em São José dos Campos temos duas grandes emissoras locais de televisão, a Rede Vanguarda e a Rede Band Vale. São elas que informam aos joseenses sobre os principais fatos do Vale do Paraíba. Todo o telejornalismo regional é baseado em notícias que impactam diretamente uma comunidade e todos os assuntos são minuciosamente selecionados. Acho que para a gente falar primeiro do telejornal regional, a gente tem que falar do nacional. Nacional a gente informa para todos, de todas as regiões. Então, no momento que você tem uma região, você tem as subculturas, você tem as práticas diferentes, então você tem que se preocupar com isso, com como essa pessoa assiste a TV. É através da reunião de pauta que o assunto será analisado, aprovado ou rejeitado. Nela, encontram-se os produtores, jornalistas e chefes de redação, que depois de muita conversa, chegam ao veredito final e decidem qual será a grade de notícias do jornal do dia seguinte. A gente entra 1h da tarde, para discutir os assuntos do dia, do que vai entrar no ar no jornal no dia, e discutir já o dia seguinte. Isso é uma reunião de pauta. Agora, a gente tem feito muita reportagem, claro, sobre a crise financeira. As pessoas estão perdendo emprego, os números são negativos. Então, a gente está produzindo constantemente para mostrar às pessoas. Pessoas que perderam emprego, empresários que estão com dificuldades. Então a gente está produzindo para mostrar para o telespectador que essa é a realidade da região. Mas todo o processo não acaba por aí. Depois que o repórter vai para a rua fazer a gravação e volta com a matéria, todo o trabalho fica nas mãos do editor. Televisão é imagem, né? Imagem é tudo. Eu trabalho com imagem, imagem é tudo. Eu gosto de ver uma bela imagem, independente de arte ou não. Acho que uma imagem bonita fala por si, né? Mas uma matéria bem explicada, uma matéria de economia, por exemplo, uma matéria bem explicada, se ela não tiver uma arte com números, para o telespectador prestar atenção nesses números, ver mesmo os números, ela acaba não sendo, acho que 100% completa, né? Não passa todas as informações para o telespectador. E no meio de toda essa evolução para a notícia chegar até a sua casa através do telejornal, fica a pergunta: qual o real papel da televisão para a nossa sociedade? No Brasil, cada vez mais, a televisão tem um papel também de um veículo que ajuda na educação, na formação das pessoas. Infelizmente, acho que a programação de boa parte das chamadas TVs abertas, a programação não tem cumprido muito esse papel, mas eu acho que ainda no Brasil, em algum aspecto, a televisão, a TV aberta, que é mais acessível para a maioria dos lares, ainda tem um papel educativo, educacional, de conseguir formar um pouco os cidadãos. A televisão nos mostra o mundo através de imagens, é formadora de opinião, cria valores, crenças, atitudes e ideias. Será que com todo esse poder acaba manipulando? Através da nossa pesquisa via internet, 15,7% das pessoas não consideram a mídia manipuladora, contra 84,3% que pensam o contrário. O objetivo nosso é não ter nenhuma omissão de informação. Mesmo que tenha uma notícia de 1 minuto, a gente tem que informar o máximo possível. É claro que há um processo de edição, nós somos editores aqui. Então a gente edita aquilo que a gente julga que é o mais relevante. A televisão é um trabalho em equipe. Então as pessoas decidem juntas. Recursos verbais, não verbais, postura, apresentação, cenários, planos de câmeras. O telejornal busca a diversificação dos conteúdos e de seu formato para chamar a atenção do telespectador e informá-lo. Logo, com as evoluções do século XXI, como o telejornal se porta na hora de passar o conteúdo. Um bom VT, digamos, de 4 minutos, na maioria das vezes, você consegue, se não esgotar o assunto, fazer algo
que tem sim o seu conteúdo relevante e até aprofundado, por que não? E mesmo com toda essa mudança no telejornal, com o uso constante da internet e novas tecnologias, fica um espaço em aberto, porque não temos tantos assuntos sobre ciência e suas ramificações na grade de notícias. Outro dia, conversando em uma universidade da região, deu para perceber o quanto, às vezes, para o mundo acadêmico, e aí acho que entra a ciência nisso, o quanto para eles é difícil dar publicidade para aquilo. Não sei se é porque eles não percebem que aquilo pode ser interessante, então eles não sabem divulgar aquilo e não percebem que aquilo pode ser interessante para um veículo de comunicação divulgar e fazer uma reportagem, ou se é aquela coisa de que, não, isso precisa pedir autorização para o Papa, não sei o que, não, e aí nunca vem essa autorização, e você não fala. Eu duvido que não encontrem espaço nos veículos de comunicação da região. Entre as matérias exibidas na região, menos de 2% são de cunho científico. Os temas mais priorizados são meio ambiente, saúde e tecnologia, tendo como foco secundário assuntos como astronomia, engenharia e educação voltada para a ciência. Ciência, a palavra significa conhecimento, a origem da palavra é conhecimento, né? Agora, o fazer da ciência, né, que o ser humano faz já há séculos, né, é justamente essa busca do conhecimento. A ciência, ela é um mecanismo de compreensão da realidade. Então, ela é um método, através da compreensão da realidade, na qual você obedece certos critérios que precisam ser estabelecidos. Esses critérios envolvem o conhecimento que você descobre, ele tem que ser verificável por outras pessoas também, então as pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento. Então você tem que ser passível de teste, a coisa tem que ser passível de teste, esse é o principal de todos os pontos da ciência, né? Ela tem que ser provada, tem que existir um meio de provar que ela está errada, né? Uma ideia científica tem que ter uma maneira de provar que ela está errada, porque senão ela vira soberana, e se ela é soberana, ela deixa de ser ciência, passa a ser qualquer outra coisa. Por diversas vezes, o cidadão fica confuso com alguns temas científicos, acha que tudo aquilo é muito difícil para sua compreensão e acaba deixando de lado algo que seria muito importante em sua vida. Será que a TV consegue dar o empurrãozinho que falta para que a ciência entre na casa de muitos telespectadores? Na TV fechada há muitos programas que exploram bastante ciência. A TV aberta, que é acessada pela maioria da população, ainda está engatinhando. Tem poucos programas que trazem a população para dentro da discussão da importância da ciência. O país poderia abrir mais espaço para essa discussão nas mídias abertas, porque faria diferença. Uma pesquisa feita pelo Datafolha neste mesmo ano mostra que 63% dos entrevistados disseram sentir interesse por ciência e tecnologia, junto com 26% que disseram sentir muito interesse. Mas será que as emissoras da nossa região estão dando a devida atenção aos interesses dos telespectadores? Você se interessa por ciência? Me interesso. Me interesso, acho bem legal o assunto. Sim, me interesso. Sim, eu me interesso bastante por ciência. Mesmo que a gente não se dê conta, né, que a gente tem conhecimento científico, a pessoa, desde que nasce, ela está adquirindo conhecimento científico, né? Quando você percebe como é que uma água ferve, observa os fenômenos da natureza, você está observando o que a natureza faz e o conhecimento que você vai adquirindo e acumulando é, de fato, o conhecimento científico. Agora, tomar consciência disso, é claro que isso só ocorre com a educação. E se você usa o método científico para o seu dia a dia, né, diminui as chances de você ser enganado. Eu acho que diminui bastante, porque você começa a querer averiguar melhor as coisas, né? E eu acho que o principal ponto é esse: diminui a chance de você ser enganado, diminui a chance de você espalhar mentiras, né? E como a gente sabe que todos os veículos de comunicação e todas as maneiras sempre têm algum interesse pessoal, tem algum viés, uma orientação que seja ideológica, política, alguma coisa assim, e quando você tem uma neutralidade com relação a isso, você consegue olhar de longe, se você consegue verificar as fontes, né, já diminui a chance de você, por exemplo, ser convencido de algo que não é verdade, ou de você, enfim, tomar algum remédio que não funciona, sabe? Esse tipo de coisa, né?
A finalidade de qualquer conhecimento científico é a melhoria da sociedade, é melhorar a qualidade de vida da população, é você fazer com que aquele conhecimento se transforme em benefícios sociais. A ciência é uma forma de aprendizado, um instrumento de conhecimento que ajuda no crescimento da evolução humana, a qual deveria ter um espaço maior na mídia, que é uma construtora de senso crítico na nossa sociedade. Mas por diversas vezes não é isso que acontece. É um absurdo a gente achar que ciência é para um público seleto. Um professor, inclusive, da USP, ele me falou, esse negócio de divulgação científica é para quem já resolveu todos os problemas básicos aí de alimentação, de não sei o quê. Pois é, um dos motivos que a gente não consegue resolver, além de todos os outros problemas que a gente tem no país, né, um dos motivos é exatamente a falta de educação. Né? A falta de formação básica. Nós continuamos com a educação básica entre as piores do mundo. Né? Quer dizer, então, não é que a ciência é para poucos. É que a divulgação científica, de fato, ela só é percebida por pessoas que têm uma formação minimamente de qualidade. Pessoas mais simples se informam com aquilo que ela precisa, do serviço, já aprender sobre algo. Pessoas que têm uma cultura mais elevada, talvez se informem com a preocupação de aprender mais. Depende do nível de formação dessa pessoa, do nosso telespectador. A gente fala para todo mundo. A gente não escolhe o nosso telespectador. A ideia é que a gente consiga informar a todos. Quase nenhuma televisão do Brasil faz uma boa cobertura científica, jornalística, assim, alguma coisa assim. A menos que sejam citações. Está no jornal, não sei o quê, cientistas descobriram um novo fóssil, não sei o quê. Cientistas descobriram um novo planeta, blá, blá, blá. Fazer uma coisa realmente voltada para a ciência, eu não vejo ninguém fazendo, tirando o Drauzio Varela. Discussões, opiniões diversas e conhecimento. Será que futuramente a ciência se juntará ao telejornalismo para enriquecer o conhecimento da população? Acho que é possível, mas tem que ser um telejornalismo que tenha, sei lá, algum tipo de independência, eu acho. Porque isso daí tudo tem a ver, por exemplo, o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, ele é financiado, ele só está no ar porque tem os patrocinadores, certo? Se você vai fazer uma sessão científica do Jornal Nacional e durante aquela sessão científica a tua audiência baixa, eu não estou dizendo que vai acontecer isso, muito pelo contrário, eu não me surpreenderia até se aumentasse. Eu acho que se aumentasse também as pessoas se interessam por ciência, elas só não têm onde buscar. Tem muito que se fazer ainda, tem muito que se investir. Acho que o país poderia abrir mais espaço para essa discussão nas mídias abertas, porque faria diferença, sem dúvida. Eu acho que sim, eu acho que é um trabalho de assessoria mesmo, de imprensa, assim. Existem institutos de pesquisa, de ciência, que têm bons assessores que conseguem enxergar, puxa, está tendo aqui uma pesquisa muito legal, que rende imagens, dá para fazer, deixa eu vender essa pauta para a vanguarda. Vou ligar lá, vende a pauta, mostra que é relevante, a gente vai fazer com certeza, porque sabe que isso vai transformar numa reportagem, inclusive, agradável de se assistir, e não uma reportagem técnica. Se for simplesmente uma reportagem técnica, o telespectador pega o controle remoto e troca de canal, e a gente não quer que isso aconteça. Eu vejo espaço para a ciência, sim, e acho que é uma tarefa do jornalista cada vez mais ser menos refém dessa cobertura fácil, desses assuntinhos, entre aspas, do dia a dia, fragmentados, que a gente empilha um em cima do outro para preencher meia hora de jornal. Olha, eu acho que de uma certa forma isso já acontece, não nas TVs assim abertas e comerciais, né? TVs comunitárias, redes comunitárias, né? Você vê que existem programas que são voltados para determinadas comunidades e que de fato trazem informação científica que são válidas para aquela determinada comunidade. Pode ser que no futuro isso venha a acontecer e a gente espera que sim.